Olha, a mina do Cuango foi, se tivermos que fazer um histórico, foi projetada para 15 anos, de acordo com os estudos geológicos e de investimento. E ela já existe exatamente há 15 anos, e com os estudos que têm estado a realizar de prospecção, ainda se prevê um período que medeia entre 10 a 15 anos. Portanto, neste momento estão a ser feitos trabalhos de pesquisa, reconhecimento e prospecção geológica na frente do VUCA, e se perspectiva também à frente de Janães, em vista a poder se determinar com exatidão quanto tempo mais a mina poderá operar. Cuango tem uma área de concessão de 1.195 km², está na região de Chamuteba. As operações mineiras do Cuango assentam essencialmente na exploração aluvionar de formação calonda, terraços, colinas e lesírias. A qualidade das pedras do Cuango são aceitáveis, portanto, são pedras que até muito procuradas, apesar de ter uma coloração que é caracterizada como alguma sujidade, entre comas, mas são pedras com qualidade razoável, que são muito bem aceitas no mercado. Em atividade são as áreas tradicionais, a área do Pone, a área do Cangau, a área do Mbinda, e há uma área em que se estava a projetar a concentração das operações, que é a área de Camabo, mas como os indicadores não foram os melhores, iniciou-se um processo de desativação dessa frente. Tem 651 trabalhadores no seu total, dos quais 554 são nacionais e 93 são expatriados. Olha, de facto, esta pandemia afetou grandemente as operações da Sociedade Mineira de Cuango, e como resultado disso afetou a sua comercialização, os contributos para o Estado. As medidas que foram adotadas pelo Estado de calamidade influenciaram grandemente a nossa atividade, e nós tivemos que restringir as nossas operações em cerca de 40%. Havia uma projeção inicial de produção de cerca de 169 mil quilates para o ano, e que até o mês de setembro, dos indicadores que temos, portanto, a mina produziu cerca de 109 mil quilates. Estes elementos também afetou grandemente as receitas para a sociedade. Se inicialmente nós prevíamos receitas na ordem dos 62 milhões de dólares, elas viram-se reduzidas em quase metade. Portanto, e claro que isso afetou também os contributos fiscais. Portanto, a empresa não contribuiu com os montantes que estavam projetados. Neste momento temos uma dificuldade que é muito sentida nos últimos tempos, e sobretudo com essa dificuldade que há de circulação, que está na nossa capacidade de estoque de combustível, de gasoil. Portanto, temos uma capacidade muito limitada,
e estamos a trabalhar no sentido de aumentar essa capacidade. No momento são cerca de 600 mil litros, estamos a trabalhar para um aumento para 1 milhão de litros. Independentemente disso, a sociedade necessita de alguns equipamentos que são determinantes para as suas operações, equipamentos de remoção, né, de cascalho, portanto, de transportação de cascalho. Igualmente, algumas frentes, sobretudo essas novas frentes, para onde a empresa tem estado a expandir a sua atividade, portanto, a fazer a prospecção, há necessidade de alguns geradores para alimentar as lavarias, portanto, e poder iluminar as frentes de trabalho. Tá, no geral, estas são as principais dificuldades que a Coango tem. O Coango tinha um programa, um plano de investimento na ordem dos 11 milhões de dólares, e que foi interrompido por força desta pandemia, por um lado, por outro, porque o tempo que decorre entre a negociação e execução do financiamento junto da banca comercial é sempre muito dilatado. Então nós fomos tentando encontrar outras alternativas, e porque também as receitas que estavam a ser obtidas neste período não permitia, com recursos próprios, concretizar estes investimentos. Então foram suspensos e retomamos, portanto, agora no momento em que nós temos estado a resgatar os índices de produção e, consequentemente, receitas, retomamos os investimentos. Claro que estamos no final do ano e estes investimentos, apesar de serem referentes ao ano de 2020, mas só terão a sua concretização em 2021. É bastante relativo quando nós temos de falar sobre redução de custos. As empresas, cada uma delas, apesar de estarmos no mesmo ramo de atividade, na indústria mineira, mas têm características muito próprias, de acordo com a sua estrutura de funcionamento, de acordo com a sua estrutura funcional. A Coango tem estado a desenvolver algumas ações para a sua regeneração, olhando para os custos que a empresa tem e em vista até a continuidade da atividade empresarial, impõe-se a adoção de algumas medidas, e elas passam necessariamente por rever procedimentos, rever a estrutura organizacional em si. Identificamos um conjunto de trabalhadores, estamos a falar numa ordem de grandeza de 123 trabalhadores que estão doentes há mais de 3 anos e que a empresa continua a suportar estes custos. São doenças profissionais e está a ser desencadeado um processo para a passagem à reforma destes trabalhadores. Infelizmente, até o momento, não encontramos o apoio desejado da Junta Nacional de Saúde, por um excesso de burocracia, mas reiniciamos todo este processo. Trabalhadores em idade limite para a passagem à reforma e trabalhadores que excessivamente faltam. Têm muitas ausências no local de trabalho. Identificamos alguns deles que são sobretudo trabalhadores que consomem excessivamente álcool e que, grande parte das vezes, utilizando alguns argumentos, são dispensados pelo Departamento de Saúde
para repouso, portanto, quando na verdade estes trabalhadores acabam por prejudicar a organização. Portanto, penso que partindo existem outras rúbricas que têm estado a afetar a estrutura de custos do Coango, nomeadamente, portanto, alguns contratos, né, como disse, têm que ser revistos. Portanto, essa é a nossa experiência e acredito que isto acontece um bocado, né, por todas as outras minas. Num período como esse, como o Covid, acabou até por destapar algumas dificuldades que nós vínhamos enfrentando, porque acabamos por concluir que, na verdade, o Coango é uma mina muito pequena para o número de trabalhadores que tem. Portanto, e nós compreendemos que é o único empregador naquela região e nós de tudo temos estado a fazer para preservar o emprego dos nossos trabalhadores. Portanto, salvo estes casos que são por razões de saúde. Portanto, dizia eu que nós pretendemos adotar uma empresa, ter uma empresa que seja funcional, e com custos menores, sobretudo no que toca à força de trabalho. Portanto, dizia eu, é um bocado uma experiência igual, né, para todos os projetos. No âmbito da responsabilidade social, a Coango tem desenvolvido algumas ações, sobretudo na construção de escolas na região do Quimbulage e Chamuteba, em que nós construímos uma escola com 2 salas e com capacidade para cerca de 150 alunos, portanto 3 salas, capacidade de cerca de 150 alunos, e para atender os 2 turnos. Paralelamente a isso, há apoios que nós prestamos em outras escolas com o fornecimento de outras escolas que existem na região, com o fornecimento de material escolar para os estudantes. Apoiamos as autoridades tradicionais em bens que são necessários, beneficiam de uma cesta básica na loja do mineiro que nós temos na região. Para lá disso, está em construção um bairro social para os trabalhadores da Sociedade Mineira de Coango, para um bairro habitacional que terá cerca de 600 casas e que neste momento o grau de execução anda à volta dos 45%. A empresa contribui com os materiais de construção, adquiriu para apoio à construção desse bairro uma betoneira, uma pequena fábrica para a produção uma máquina para a produção de blocos, e colocou também à disposição um caminhão, né, para o transporte de inertes. Portanto, no geral, nesse período do Covid, como poderá compreender, pouco ou nada se podia fazer, né? Estamos todos confinados e o grau de circulação era bastante limitado. Então, quase que, portanto, não se fez absolutamente nada. Olha, é adotar um modelo de gestão assente na racionalidade, na eficácia, na eficiência, melhorar as condições de biossegurança, melhorar, reforçar a capacidade de atendimento das áreas de saúde,
e continuar a criar programas de saúde para melhor atender a situações a pandemias, né, como o Covid-19.